O mundo moderno tem medo do silêncio. Preenche cada momento disponível com som, com estímulo, com conteúdo, com conversa, com ruído de fundo que nunca para. O silêncio virou desconforto. Virou vácuo a ser preenchido. Virou aquela estranheza que surge quando o celular acaba a bateria e, de repente, não há nada para olhar, nada para ouvir, nada para consumir. E essa fuga coletiva do silêncio está criando silenciosamente, com uma ironia que poucos percebem, uma das maiores crises de clareza, de propósito e de criatividade que a humanidade já experimentou. Porque o silêncio não é a ausência de algo, é a presença de tudo que importa. É o espaço onde a voz mais profunda consegue ser ouvida. É o solo onde as melhores ideias crescem. É o ambiente onde a sabedoria que não pode ser ensinada, apenas descoberta, finalmente emerge. Napoleon Hill estudou o papel do silêncio nas rotinas e nas práticas internas das pessoas mais realizadas que pesquisou. E o que encontrou foi consistente ao ponto de se tornar uma das descobertas mais surpreendentes de toda a sua carreira. Independentemente da área de atuação, independentemente do contexto cultural, independentemente do nível de realização já alcançado, as pessoas que mais consistentemente chegavam a insights transformadores, a decisões de alta qualidade e a criações que excediam o que parecia possível, tinham em comum uma prática que a maioria das pessoas ao redor considerava improdutiva no melhor caso e um desperdício de tempo no pior. Reservavam tempo para o silêncio deliberado. Não o silêncio acidental de quando nada está acontecendo, o silêncio escolhido, o silêncio protegido, o silêncio tratado como o recurso mais precioso da rotina diária. E Hill documentou que esse silêncio produzia uma qualidade de pensamento, uma profundidade de insight e uma clareza de propósito que nenhuma quantidade de informação externa poderia replicar. Esta manhã você vai entender por que o silêncio é onde tudo começa, não apenas as grandes ideias e as decisões importantes, a qualidade de cada dia, o alinhamento com o propósito mais profundo, a conexão com o que há de mais sábio e mais claro dentro de você. E o que você vai aprender aqui vai mudar a forma como você trata os momentos de silêncio que existem na sua vida, não como tempo morto a ser preenchido, mas como o investimento mais valioso que você pode fazer em qualquer dia. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: o silêncio desta manhã é onde tudo começa, não como um verso poético, como o reconhecimento de que você está agora em um dos momentos mais valiosos do dia, o momento em que o silêncio ainda não foi varrido pelo barulho do mundo. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa descoberta se aprofunda uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta o silêncio ao redor desta respiração. Sinta o que existe nesse silêncio que nenhuma palavra consegue completamente capturar. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill ensinava que o silêncio tem uma anatomia, uma estrutura interna que, quando compreendida, revela por que ele produz o que produz e como pode ser cultivado, de forma que seus benefícios sejam cada vez mais acessíveis e cada vez mais profundos. E essa anatomia tem 3 camadas que precisam ser entendidas separadamente antes de poderem ser integradas numa prática que transforma. A primeira camada é o silêncio externo, a ausência de estímulos sonoros e visuais do ambiente. Esta é a camada mais óbvia e a mais fácil de criar, e também a menos poderosa das 3 quando está sozinha. O silêncio externo sem as outras camadas é apenas quietude física, que pode ser confortável ou desconfortável, mas que não produz necessariamente os benefícios profundos que Hill documentava. A segunda camada é o silêncio mental, a redução do volume e da velocidade dos pensamentos automáticos que ocupam a mente na maior parte do tempo. Esta é a camada mais difícil de criar, porque o silêncio externo não a produz automaticamente. Você pode estar sentado em um ambiente completamente silencioso, com a mente em estado de turbulência total, pensamentos se sobrepondo, preocupações rodando,
planos se formando e se desfazendo, julgamentos se encadeando sem pausa. O silêncio mental é uma conquista diferente do silêncio externo. Exige prática deliberada para ser alcançado. A terceira camada é o silêncio profundo. O estado em que o silêncio externo e o mental criam juntos uma abertura para algo que Hill descrevia como o acesso ao que é mais profundo e mais sábio dentro e além do indivíduo. A conexão com o que os místicos chamam de presença, os filósofos chamam de intuição, e Hill chamava de inteligência infinita. O estado em que as respostas que a mente analítica não consegue encontrar através do raciocínio chegam com uma clareza e uma completeza que surpreende mesmo quem as recebe. Esse silêncio profundo é o que Hill considerava o mais valioso e o mais raro, e documentou que as pessoas que haviam aprendido a acessá-lo com regularidade tinham uma vantagem competitiva e criativa que era quase impossível de explicar apenas pelas capacidades técnicas ou pelo conhecimento acumulado. 1 Reis 19, versículos 11 e 12, narram que o profeta Elias não encontrou Deus no vento forte que rasgava as montanhas, não no terremoto que sacudia o chão, não no fogo que consumia, mas depois de todos esses estímulos poderosos e barulhentos, a voz mansa e delicada. A presença mais real e mais transformadora que Elias experimentou não veio com espetáculo, veio no silêncio profundo que sobrou depois que todos os barulhos passaram. Pense agora, quando foi a última vez que você genuinamente experimentou o silêncio profundo? Não a ausência de barulho, o silêncio interno onde algo diferente pode ser ouvido. Se a resposta for difícil de lembrar, esta mensagem é o começo de uma mudança que vai transformar a qualidade de tudo que você cria e de tudo que você decide. Hill identificou 6 benefícios específicos do silêncio deliberado que documentou de forma consistente nas histórias das pessoas mais realizadas que estudou. Não benefícios filosóficos ou espirituais abstratos. Benefícios concretos, mensuráveis e repetíveis que aparecem com regularidade quando o silêncio é praticado com consistência suficiente. O primeiro benefício é a clareza de propósito renovada. Hill observou que o contato regular com o silêncio profundo tinha um efeito de manutenção e de aprofundamento da clareza sobre o que a pessoa estava construindo e por quê. Como se o silêncio funcionasse como uma sessão de calibração periódica que impedia que a urgência do cotidiano gradualmente desviasse o foco do que era genuinamente importante. Muitas pessoas experimentam uma deriva de propósito ao longo dos meses e dos anos. Começam com clareza genuína sobre o que querem criar e por quê. Mas as demandas do dia a dia vão gradualmente desviando o foco para o urgente, para o reativo, para o que chama a atenção agora. E sem o silêncio regular que permite recalibrar, essa deriva acontece de forma tão gradual que raramente é percebida até que a pessoa olha para trás e vê o quanto se distanciou do que importava. O silêncio deliberado interrompe essa deriva, não de forma dramática, mas com uma consistência que, ao longo do tempo, mantém o alinhamento com o propósito de uma forma que o barulho constante nunca poderia. O segundo benefício é a qualidade aprimorada das decisões. Hill documentou que as melhores decisões que as pessoas mais realizadas que estudou haviam tomado raramente eram tomadas no meio da agitação. Eram tomadas após períodos de silêncio deliberado que permitiam que a perspectiva se formasse, que os valores relevantes viessem à superfície, que as consequências de longo prazo fossem sentidas e não apenas calculadas. A decisão tomada na agitação tende a ser reativamente baseada no que é mais urgente, mais barulhento e mais imediatamente pressivo. A decisão tomada após o silêncio tende a ser baseada no que é genuinamente mais importante, mais alinhado com os valores mais profundos e mais consistente com a visão de longo prazo. Isso não significa que toda decisão precisa ser precedida de um retiro de silêncio, mas significa que as decisões mais importantes, aquelas que vão moldar significativamente a trajetória da vida, merecem o benefício do silêncio antes de serem tomadas. Diga agora, eu crio silêncio antes das decisões que mais importam, e esse silêncio me dá a clareza que o barulho nunca poderia. Mais uma vez,
Eu crio silêncio antes das decisões que mais importam, e esse silêncio me dá a clareza que o barulho nunca poderia. De novo, eu crio silêncio antes das decisões que mais importam, e esse silêncio me dá a clareza que o barulho nunca poderia. O terceiro benefício é o acesso à criatividade mais profunda. Hill, como muitos criadores e inovadores que estudou, observou que as ideias mais originais e mais valiosas raramente chegavam durante o trabalho analítico intenso. Chegavam nos momentos de quietude que se seguiam ao trabalho intenso, durante uma caminhada, no momento entre o sono e a vigília, na pausa deliberada no meio do dia, no período de silêncio que tinha sido criado especificamente para não fazer nada em particular. Esse fenômeno tem uma base neurológica que a ciência moderna confirmou. O cérebro tem uma rede de modo padrão que se ativa especificamente quando não há foco externo, quando a mente está em estado de repouso criativo. E é nessa rede de modo padrão que muitas das conexões mais criativas são feitas. Conexões entre conceitos que o pensamento analítico focado não faz porque está muito preocupado em avançar na direção que já está seguindo. O silêncio deliberado cria o espaço para que essa rede de modo padrão faça seu trabalho. E as ideias que ela produz frequentemente são as mais valiosas de qualquer dia de trabalho. O quarto benefício é a restauração da capacidade de atenção. Hill observou que o silêncio deliberado tinha um efeito de restauração sobre a atenção que era qualitativamente diferente do descanso passivo. A atenção que foi parcialmente esgotada pelo esforço cognitivo do dia se restaurava de forma muito mais completa em períodos de silêncio deliberado do que em períodos de consumo passivo de entretenimento. Isso tem uma implicação prática importante. O silêncio não é apenas o pré-requisito para o melhor trabalho. É o que permite que o trabalho de alta qualidade seja sustentado ao longo do dia, sem degradação progressiva da capacidade de atenção que o torna possível. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está sentindo que o silêncio desta mensagem está sendo excepcionalmente valioso esta manhã, curta esse vídeo agora. Esse gesto é o reconhecimento de que você está no estado que estamos descrevendo, no silêncio deliberado que permite receber de forma mais profunda o que está sendo oferecido. Curta e continue. O quinto benefício é o fortalecimento da conexão espiritual. Hill, que estudou a espiritualidade como fator de realizações extraordinárias ao longo de toda a sua carreira, documentou consistentemente que as pessoas com as conexões espirituais mais profundas e mais operacionalmente eficazes tinham em comum o cultivo de silêncio deliberado, não como prática religiosa obrigatória, como reconhecimento de que a voz mais importante que qualquer pessoa pode ouvir fala de forma mais clara no silêncio. Salmo 46, versículo 10, diz com uma simplicidade que talvez seja o comando mais direto de toda a Bíblia sobre o papel do silêncio na espiritualidade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Primeiro a quietude, depois o saber, não o saber intelectual que se acumula através do estudo. O saber experiencial que só chega quando o barulho para o suficiente para que o que Deus está falando possa ser ouvido. O sexto benefício é o desenvolvimento da intuição como ferramenta de orientação. Hill considerava a intuição um dos recursos mais valiosos e mais subestimados que qualquer pessoa tem disponível. Não a intuição supersticiosa e irracional. A intuição como o acesso ao processamento subconsciente que acontece de forma muito mais abrangente e muito mais rápida do que o processamento consciente e que frequentemente tem acesso a padrões e conexões que a análise consciente não consegue alcançar. E o silêncio, Hill documentou, é o ambiente em que a intuição consegue comunicar seus insights de forma mais clara, porque a intuição raramente grita, sussurra, e no meio do barulho constante, o sussurro simplesmente não é ouvido. Agora vamos falar sobre como criar silêncio deliberado de forma prática na vida real, porque Hill era muito claro que o silêncio que produz esses benefícios não é o silêncio acidental de quando nada está acontecendo. É o silêncio criado intencionalmente,
protegido ativamente e praticado com regularidade suficiente para que se aprofunde ao longo do tempo. A primeira prática é o que Hill chamava de período de silêncio matinal. Os primeiros minutos após acordar, antes de qualquer estímulo externo, dedicados ao silêncio deliberado, não à meditação estruturada necessariamente, ao silêncio, ao apenas ser, sem fazer, sem consumir, sem planejar, permitindo que a transição do sono para a vigília aconteça em silêncio, em vez de ser imediatamente preenchida pelo celular, ou pelo rádio, ou pela televisão. Esses primeiros minutos de silêncio matinal têm um poder desproporcional porque acontecem na janela de neuroplasticidade elevada da transição sono-vigília, que discutimos em outras mensagens desta série. O que é instalado nesses minutos, incluindo o estado de silêncio e de presença, tem uma probabilidade muito maior de persistir ao longo do dia do que o mesmo estado instalado em qualquer outro momento. A segunda prática é o silêncio de transição. Momentos breves de silêncio deliberado entre as atividades do dia, antes de uma reunião importante, depois de completar uma tarefa e antes de começar a próxima. No momento entre duas conversas significativas. Esses microperíodos de silêncio, de apenas 1 ou 2 minutos, funcionam como mini-resetamentos que limpam o estado residual de uma atividade antes de entrar na próxima. Hill documentou que as pessoas que praticavam o silêncio de transição chegavam a cada nova atividade com um estado mais limpo e mais presente do que as que passavam de uma atividade para outra sem pausa. E esse estado mais limpo criava uma qualidade de presença em cada atividade que a ausência de transição tornava impossível. A terceira prática é o que Hill chamava de sessão de silêncio profundo. Um período mais longo, de 20 a 30 minutos, dedicado especificamente ao acesso ao silêncio profundo. Não ao silêncio externo, simplesmente. Ao silêncio das 3 camadas que discutimos. Esta é a prática mais poderosa, e também a que exige mais intenção e mais consistência para se desenvolver. Nas primeiras semanas, o silêncio profundo pode parecer inacessível. A mente continua barulhenta, mesmo quando o ambiente está quieto. Pensamentos surgem continuamente. O desconforto com a ausência de estímulo pode ser intenso. Hill documentou que esse período de desconforto inicial era exatamente o que impedia a maioria das pessoas de persistir o suficiente para chegar aos benefícios reais. Mas para quem persiste, algo muda. O ruído mental vai gradualmente diminuindo. Os períodos de silêncio interno vão se tornando mais acessíveis. E com o tempo, o silêncio profundo que parecia impossível no começo se torna um estado familiar e até desejado. A quarta prática é o silêncio em natureza. Hill observava que o silêncio em ambientes naturais tinha uma qualidade diferente do silêncio em ambientes construídos. Os sons da natureza, água, vento, pássaros, ao contrário dos sons urbanos, não fragmentam a atenção da mesma forma. Há uma harmonia no som natural que pode coexistir com o silêncio mental de uma forma que o ruído urbano não consegue. As caminhadas em ambientes naturais, mesmo breves, mesmo em parques urbanos, tinham, segundo Hill, um efeito de aprofundamento do silêncio mental que era qualitativamente superior ao mesmo tempo passado em ambientes construídos silenciosos. E essa observação, feita de forma intuitiva por Hill, foi confirmada por pesquisas modernas que mostram os efeitos restauradores da exposição à natureza sobre a capacidade de atenção e sobre o estado emocional. Aqui quero pausar. O cultivo do silêncio como prática diária é um dos pilares que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve de forma estruturada e progressiva. Se você quer esse suporte no desenvolvimento dessa prática, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A quinta prática é o que Hill chamava de silêncio com pergunta. A prática de entrar no silêncio com uma pergunta específica e de simplesmente ficar em silêncio sem tentar forçar a resposta, permitindo que ela emerja do processamento subconsciente no seu próprio tempo. Essa prática é especialmente eficaz para problemas que resistem à solução analítica.
Quando você trouxe toda a análise disponível para um problema e ainda não encontrou a solução, o silêncio com pergunta oferece um caminho diferente. Você formula a pergunta claramente, entra no silêncio e não tenta responder. Apenas fica com a pergunta no silêncio. Hill documentou que as respostas que chegavam através dessa prática frequentemente vinham horas ou dias depois do período de silêncio, em momentos aparentemente aleatórios, com uma clareza e uma especificidade que o esforço analítico direto nunca havia produzido. Porque o subconsciente, que é muito mais poderoso e muito mais rápido do que o processamento consciente, estava trabalhando no problema durante todo esse tempo. E o silêncio era o que criava a abertura para que a resposta pudesse emergir. Abacuque 2, versículo 1 descreve exatamente essa prática, com uma imagem que é ao mesmo tempo simples e profunda. Porei-me no meu posto de guarda e estarei em pé sobre a torre de vigia, esperando para ver o que ele me dirá. Estarei em pé, esperando, não forçando, não calculando, não analisando, esperando no silêncio do posto de guarda para que a resposta chegue da fonte que tem mais acesso do que a mente analítica. Agora vamos falar sobre o que Hill considerava o benefício mais profundo e mais transformador de toda a prática do silêncio deliberado. Algo que vai além da criatividade, das decisões e da espiritualidade individual. Ele chamava de silêncio como reencontro com si mesmo. Hill documentou que na ausência de silêncio regular, as pessoas gradualmente perdem contato com o que são de verdade, com o que genuinamente valorizam, com o que realmente querem criar. A pressão constante dos estímulos externos e das demandas sociais vai moldando a percepção, as preferências e até a identidade de formas que são tão graduais e tão consistentes que a pessoa raramente percebe o quanto se distanciou de si mesma, até que um período de silêncio mais profundo faz esse distanciamento dolorosamente evidente. O silêncio regular funciona como uma âncora ao que é mais autêntico. Uma prática que impede que a vida seja completamente moldada por fora, pelas expectativas, pelas pressões, pelos algoritmos e pelos estímulos que estão constantemente moldando quem você é e o que você quer. No silêncio, o que emerge não é o que o mundo diz que você deveria querer. É o que você genuinamente quer quando nada externo está moldando a percepção. É a voz mais autêntica que você tem acesso. E essa voz, ouvida regularmente através da prática do silêncio, é o orientador mais confiável que qualquer pessoa tem disponível. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a consciência de que você está no silêncio, que é o começo de tudo. O silêncio desta manhã não é a ausência de algo, é a presença de tudo que importa. Repita. O silêncio desta manhã não é a ausência de algo, é a presença de tudo que importa. Eu cultivo o silêncio deliberado, porque é no silêncio que a voz mais sábia que tenho pode ser ouvida. Repita. Eu cultivo o silêncio deliberado porque é no silêncio que a voz mais sábia que tenho pode ser ouvida. As minhas melhores decisões, as minhas ideias mais criativas e a minha conexão mais profunda emergem do silêncio que protejo. Repita. As minhas melhores decisões, as minhas ideias mais criativas e a minha conexão mais profunda emergem do silêncio que protejo. Eu trato o silêncio como o recurso mais precioso da minha rotina, não como tempo morto a ser preenchido. Repita. Eu trato o silêncio como o recurso mais precioso da minha rotina, não como tempo morto a ser preenchido. Eu começo meu dia vencendo, porque o silêncio desta manhã é onde tudo começa. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque o silêncio desta manhã é onde tudo começa. Sinta cada afirmação sendo recebida no silêncio que ainda está presente. Sinta o que o silêncio produz de diferente do barulho. Napoleon Hill concluiu que o silêncio é o solo de toda a realização significativa. Não porque as grandes coisas acontecem em silêncio, mas porque as decisões, os insights, o alinhamento e a clareza que tornam as grandes coisas possíveis emergem do silêncio. E uma vida que não cultiva silêncio deliberado é uma vida que está construindo sobre um solo que não foi preparado,
que pode sustentar estruturas por um tempo, mas que eventualmente revela sua instabilidade nas fundações. Você está cultivando o solo agora, esta manhã. Este silêncio que existe enquanto você ouve. E o que vai crescer desse solo, nos dias e nas semanas que se seguirem, vai revelar porque o silêncio da manhã é onde tudo começa. E se você quer esse cultivo do silêncio estruturado numa prática progressiva de transformação completa, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários: o silêncio desta manhã é onde tudo começa. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É o reconhecimento de quem encontrou no silêncio não o vazio, mas a plenitude que o barulho nunca poderia oferecer. Curta esse vídeo se o silêncio desta mensagem produziu algo em você que o barulho habitual não produz. Compartilhe com alguém que preenche cada momento de silêncio disponível com estímulo, porque pode ser que o que essa pessoa está procurando no barulho só possa ser encontrado no silêncio. E se inscreva no canal porque amanhã cedo tem mais uma manhã de silêncio criativo esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais um silêncio deliberado, com mais uma oportunidade de ouvir o que o barulho não permite. O silêncio da manhã é onde tudo começa. E está começando agora. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre silêncio e mundo moderno, que vai mudar como você pensa sobre cada momento disponível de quietude pelo resto da vida. Ele dizia que a raridade do silêncio genuíno em qualquer época cria uma vantagem desproporcional para quem aprende a cultivá-lo. Porque os benefícios do silêncio, clareza, criatividade, decisões de qualidade e conexão profunda não estão disponíveis para quem não pratica. Não podem ser comprados. Não podem ser delegados. Só chegam através da prática pessoal e consistente. E em um mundo que está ficando progressivamente mais barulhento, mais estimulante e mais hostil ao silêncio, a capacidade de criar e de habitar o silêncio deliberado vai se tornando cada vez mais rara e cada vez mais valiosa. Quem tem essa capacidade tem acesso a recursos cognitivos, criativos e espirituais que simplesmente não estão disponíveis para os que vivem inteiramente no barulho. Hill documentava que nos períodos de maior mudança e de maior competição, as pessoas que mais se destacavam não eram necessariamente as que tinham mais informação ou mais conexões. Eram as que conseguiam pensar com mais clareza, decidir com mais sabedoria e criar com mais originalidade. E todas essas capacidades eram alimentadas pelo silêncio que cultivavam enquanto os outros consumiam o barulho disponível. O silêncio é uma vantagem competitiva que nenhum algoritmo pode oferecer e que nenhuma rede de contatos pode substituir. É um recurso pessoal, interno e renovável que fica mais valioso quanto mais raro se torna ao redor. Cultive-o, proteja-o, aprofunde-o, não como prática de bem-estar opcional, como a fundação mais sólida que você pode construir para tudo que quer criar. Isaías 30, versículo 15, resume com uma precisão que não envelhece. Na conversão e na calma está a vossa salvação. Na quietude e na confiança está a vossa força. Na quietude, a força. Não na agitação, não no barulho. Na quietude, na calma. No silêncio que permite que a força mais profunda que existe seja acessada e expressada. Você tem acesso a essa quietude agora, esta manhã. Este silêncio que ainda está presente antes que o dia comece completamente. Use-o bem, aprofunde-o e carregue a força que ele produz para cada hora que segue. Nos vemos amanhã cedo, com mais um silêncio, com mais uma manhã onde tudo começa de novo. O silêncio está esperando, e nele, tudo o que você precisa para hoje. E há uma última dimensão do silêncio que Hill explorou, que pode ser a mais surpreendente e a mais imediatamente aplicável de todas. Ele chamava de silêncio como comunicação. A descoberta de que o silêncio deliberado nas relações, nos momentos certos e com as intenções certas, comunica coisas que as palavras não conseguem. A maioria das pessoas usa as palavras para preencher o desconforto do silêncio nas interações,
Quando há uma pausa, a tendência é falar. Quando o outro fica quieto, a tendência é interpretar e responder. E essa tendência, embora compreensível, frequentemente cria conversas mais rasas do que seriam se o silêncio tivesse sido honrado. Hill documentou que os comunicadores mais eficazes que estudou eram confortáveis com o silêncio nas conversas de uma forma que criava um efeito notável. Quando ficavam em silêncio depois de algo importante ser dito, o silêncio criava espaço para que o que havia sido dito se assentasse completamente antes que a próxima palavra chegasse. E esse assentamento, frequentemente, produzia uma profundidade de compreensão e de conexão que a conversa contínua não produziria. Havia também o silêncio depois de uma pergunta. Em vez de fazer a pergunta e imediatamente complementar com mais explicações ou com uma possível resposta, eles faziam a pergunta e ficavam em silêncio. E o silêncio criava uma pressão gentil para que o outro genuinamente pensasse sobre a resposta, em vez de dar a primeira coisa que vinha à mente. Eclesiastes 3, versículo 7, diz que há tempo de calar e tempo de falar. A sabedoria de discernir entre os dois não é passividade, é a habilidade mais sofisticada de comunicação que existe. Saber quando o silêncio comunica mais do que qualquer palavra poderia. Quando a pausa permite que o que foi dito entre de forma mais profunda. Quando a quietude cria o espaço para que algo mais verdadeiro possa ser dito. Pratique o silêncio nas suas conversas mais importantes. Não como indiferença, como respeito ao que está sendo dito e ao que ainda precisa de espaço para emergir. E nos vemos amanhã cedo, com mais um silêncio, com mais uma manhã onde tudo começa, com mais um dia construído sobre a quietude que produz a força que o barulho nunca poderia. O silêncio da manhã é onde tudo começa, e você está nele agora. Boa manhã.